Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de ciências. Falaremos sobre as relações ecológicas harmônicas. Vocês estudaram que a biosfera é a região da Terra onde encontramos uma grande diversidade de seres vivos que interagem entre si. Agora pense na interação entre a abelha e a flor, mostrada lá no início do nosso capítulo. Essa relação, ela é benéfica para os dois seres vivos? Será que todas as interações entre os seres vivos são benéficas para os envolvidos? As diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas e podem ser harmônicas ou desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízos para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, interagem entre si, como algumas espécies de abelhas que vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica chamada de sociedade. Outros insetos, como formigas, vespas e cupins, também formam sociedades. Agora observe o tubarão representado na imagem a seguir. Os peixes que estão presos ao tubarão são chamados de rêmulas. As rêmulas têm uma estrutura que lhes possibilitam se fixar em outros animais. Dessa forma, elas não gastam energia para se locomover, ao mesmo tempo em que se alimentam das sobras de outros animais. Assim, essa relação, chamada de comensalismo, somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado nem prejudicado. Outro tipo de relação harmônica que acontece entre os seres vivos de espécies diferentes é a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam, como ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo. A anêmona do mar oferece proteção ao paguro contra predadores, pois apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Por outro lado, ela utiliza o paguro como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixadas por ele. Na relação harmônica conhecida como mutualismo, a associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória e os dois organismos envolvidos se beneficiam. Um exemplo são os líquens, organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas. Nessa relação, os fungos absorvem umidade e sais minerais, que também são utilizados pelas algas. As algas, por sua vez, ao realizarem fotossíntese, produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos. Nós, seres humanos, mantemos uma relação de mutualismo, por exemplo, com a comunidade de bactérias que vivem em nosso intestino. As bactérias nos beneficiam, auxiliando na digestão dos alimentos, ao mesmo tempo em que recebem abrigo e nutrição. Outro tipo de relação harmônica é o inquilismo. Nessa relação, um dos indivíduos é beneficiado, obtendo abrigo ou suporte, enquanto o outro não é beneficiado nem prejudicado. Algumas plantas, como as orquídeas e as bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores. Elas utilizam as árvores como suporte, encontrando melhores condições de luminosidade. Até a próxima aula!